E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente começa uma série nova no canal. A gente vai começar a conhecer o Docker, né? Essa ferramenta que é utilizada para gerenciar containers, né? Então a gente vai trabalhar aí com um tipo de virtualização que é bem conhecida no mercado hoje em dia, né? O Docker é utilizado por desenvolvedores aí à vontade no mundo, né? Eu acho que seria a ferramenta para container mais usada que existe, tá, hoje em dia. Então hoje a gente vai começar instalando o Docker e testando se ele está funcionando, tá? Vou mostrar como é que faz para fazer essa instalação sobre Rock Linux 8, mas isso pode ser repetido em qualquer um da família Red Hat, né? O próprio Red Hat, Alma Linux, CentOS, que vai funcionar tranquilamente, beleza? Antes da gente começar o vídeo, vou pedir que você deixe aquele like no vídeo, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve, cara. Tem um botão aqui embaixo, é só clicar em inscrever aí, que você vai estar recebendo conteúdo na semana sobre tecnologia de modo geral, tá? Vamos lá, vamos conhecer o Docker. Vamos lá, vamos fazer essa instalação do Docker aí, né? Como a nossa primeira aula do Docker, eu tenho certeza que muita gente vai seguir isso aqui, né? Em Rock Linux é muito fácil instalar o Docker. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o que é o Docker aqui, né? Então, o Docker é um aplicativo que simplifica e facilita a execução de processos aplicativos em um container, né? O que é um container? Container é um pequeno ambiente virtualizado, né? Então, é meio que uma tendência de mercado hoje trabalhar com esse tipo de virtualização baseada em container, né? Então tem o Proxmox, por exemplo, né? Outras ferramentas aí do mercado também disponibilizam virtualização sob container, né? Que são como máquinas virtuais, só que são mais portáteis, né? Um dos grandes benefícios dos containers é você economizar espaço em disco, né? Então você tem um isolamento legal e você tem uma economia bem grande de espaço em disco. O Docker eu consideraria a ferramenta mais utilizada do mercado hoje em dia quando se fala de containers, tá, gente? Então o Docker é um negócio aí que é meio tendência também, tá? Vocês vão achar muita documentação sobre Docker aí na internet, tá? São mais fáceis de usar e mais dependentes do sistema operacional do host, né? Já que eles compartilham algumas partes com o sistema hospedeiro, tá? Então, a gente vai precisar do que? A gente vai precisar de um servidor Rock Linux 8 com o usuário não root, no caso se você for executar com sudo, tá? O nosso tutorial a gente vai seguir aqui direto com root, mas o ideal seria que vocês fizessem sem o root. É só dando sudo nos comandos, sudo tal, né, que você executa o comando como super usuário, né? Todos os comandos devem ser executados com o usuário não root. Se o acesso root for necessário, ele será precedido pelo comando sudo, né, para execução. Sudo, dnf install, sudo tal, né? Mas é só para fazer essa adaptação aí, tá? Então vamos lá, o pacote de instalação do Docker disponível no repositório oficial do Rock Linux pode não ser a versão mais recente, né? Então é ideal que a gente instale o repositório para que a gente consiga instalar o Docker a partir desse repositório oficial, tá? Antes da gente fazer isso, né, a gente vai fazer um sudo dnf check update, tá? Vamos lá, vamos para o nosso ambiente aqui. Então, sudo, nem precisa do sudo, nós estamos como root, né? dnf, né, que é o nosso utilitário de pacote, check update, check, tracinho, update. Vamos ver se tem alguma coisa para atualizar do dnf, né? Tem o i1 também no Rock Linux, tá? A gente pode usar qualquer um desses repositórios. Então, ok, né? Ele já viu que tinha que ser substituído aí, né? Já disse aqui no final, tornou os seguintes pacotes obsoletos e a gente tem aqui o nosso DNF ok para fazer a instalação do Docker, né? Vamos voltar lá. Então a gente tem que primeiro fazer a adição, né? Ou seja, adicionar o seguinte repositório. A gente vai rodar com o sudo aqui, tá? Se não estiver rodando como root, é porque ali eu já estou como root, então fica redundante, né? Colocar como root sudo, né? Não faz muito sentido. Eu vou até copiar aqui direto para não ter que escrever esse comando todo. Eu posso copiar aqui, ó. Tá? Não tem problema dar o comando sudo, tá? Se você tiver sem o root, tanto eu vou fazer o comando com sudo, ó, certo? Então rodei o comando aqui, como vocês podem ver, e adicionei o repositório
oficial do Docker, tá? Então agora a gente tem um repositório oficial instalado, certo? E agora, para instalar o Docker. Instalar o Docker depois do repositório instalado com esse comando, certo? A gente pode instalar ele com esse comando aqui, o dnf install. Aí são esses 3 pacotes, ó. É o Docker CE, Docker CE CLI e o Container IO, né? São esses 3 pacotes que a gente vai instalar com o DNF. Então a gente tem aqui, ó, embora não haja um repositório específico para o Rock Linux, a gente sabe que essas distribuições são todas baseadas em Red Hat. Então não tem problema, é só você adicionar esse repositório aqui. Você vai ver que a pessoa vê aqui CentOS, né? Eles são binário compatíveis, então não há problema. Então vamos mudar esse comando aqui. Deixa eu copiar lá do PowerPoint também, tá no próximo slide aqui. Já adicionamos, então a gente tem aqui, eu não preciso do sudo, né? Vou copiar só o resto do comando para instalar o Docker. Então vou dar um CLI aqui para limpar a tela e dnf install docker ce CLI e container.io, tá? containerd.io, né? Vai fazer a instalação dele aí na nossa máquina virtual. Ele disse que vai precisar fazer um download de 97 MB e depois de instalado vamos ter 368 MB, tá? Vamos dizer sim, né? Se a internet estiver boa aqui, isso não costuma demorar, tá? Ele vai baixando aí, enquanto eu vou tecendo alguns comentários. Ele pediu mais uma confirmação aqui, com o lance da assinatura digital, né? Então, sim, ele vai importar a chave e vai continuar a transação, tá? Então, com o repositório adicionado, né? Esse repositório do CentOS, que é compatível com o Rock Linux, tá? A gente vai executar esse comando, certo? Logo em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai startar o Docker, né, com o systemctl. Já tem aula aí do systemctl no canal, se eu não me engano. E depois a gente vai ver se ele está em execução, né? Então inicio o daemon do Docker com o systemctl start Docker. Verifique se ele está em execução, né, com o systemctl status Docker. Né? E a saída deve ser algo parecido com o que a gente tem aqui, né? Quando a gente der esse comando aqui, status, ele vai aparecer esse que está aqui do lado direito, né? O serviço ativo e em execução, tá? O Docker, tá? Então vamos já fazer isso aí. Vamos ver lá se ele terminou a instalação. Ainda está fazendo, né? São 98 MB, né? A internet aqui varia muito aqui em casa, tá? Mas não costuma demorar não. Ele está fazendo aí a instalação de 14 pacotes, tá? Vou fazer um corte aqui, quando ele concluir, eu retomo. Pronto, gente, ele concluiu a instalação, tá? E vamos dar continuidade lá, ó. Então, systemctl start Docker. O serviço é Docker ou é da Docker mesmo, tá? Você podia ser Dockerd, tá? Mas é Docker. Então, systemctl start Docker. Ok, não deu nenhuma mensagem de erro, quer dizer que o Docker está em execução, né? Vamos confirmar? Vamos confirmar aqui com o mesmo systemctl status Docker active, está ativo e está em execução. Então quer dizer que o nosso Docker está ok. A gente precisa fazer mais um passo aqui, vamos voltar lá no material, que é o seguinte: o que a gente fez? A gente iniciou e verificou se ele está em execução, tá? Esse tutorial, gente, pode ser reproduzido aí no próprio CentOS, né? Você viu que o repositório é baseado no CentOS, pode ser no Alma Linux, pode ser no Red Hat, então é só reproduzir a mesma coisa que vai funcionar ok. Acredito que para Fedora também não tem problema, tá? Essas distribuições baseadas no Red Hat Enterprise Linux. Vamos lá, agora vamos ativar, né? Qual é a diferença do ativar para o startar, né, e o status lá? O ativar é para quando a máquina reiniciar, o Docker execute junto com a máquina, ó. Por fim, certifique-se que ele seja iniciado a cada reinicialização do servidor. Então vamos lá com o systemctl de novo, né? Deixa eu dar um Q para sair daqui. Systemctl enable Docker. Cria o link simbólico, né? E a partir de agora, quando a máquina reiniciar, o serviço do Docker, né, o daemon do Docker vai executar junto com a máquina, né? Senão teria que fazer manualmente aquele systemctl start Docker toda vez, tá? Fazendo o enable não, quando a máquina reiniciar, ela já reinicia com o Docker em execução, tá? Beleza? A instalação do Docker
agora oferece não apenas o serviço Docker, que é um daqueles pacotes que a gente instalou, né? Mas também o utilitário Docker, que é o que a gente usa geralmente, tá? Para a parte de container, gerência de containers é com o comando Docker, de linha de comando ou cliente Docker. Exploraremos como usar o comando Docker posteriormente, né? Então aqui a gente tem o Docker instalado, a gente ainda vai fazer um teste aqui, que é rodar esse repositório, a partir do repositório padrão do Docker, até para a gente testar se o Docker Hub, né, que é onde tem o repositório oficial dos containers do Docker, está ativo, né? Então, para verificar se a gente pode baixar essas imagens aí do Docker Hub, a gente vai rolar um Docker Run Reload World, né, que é como se fosse o teste de sanidade do Docker, né? A gente faz o teste de sanidade para saber se ele está executando a partir desse comando. Instalou, você viu que o processo de instalação é simples, né? A gente dá um DNF update, depois instala o repositório do Docker, depois manda instalar aqueles 3 pacotes lá e pronto, cara, né? A gente starta, vê se está em execução, depois ativa para iniciar junto com a máquina e tá ok, cara. Vamos rodar aí o Docker Run Reload World para a gente finalizar aqui. Então, o Docker, que é esse comando, Run Hello World. Então, ó, ele tenta primeiro buscar a imagem local, não tem, né? Aqui, ó, não foi localizado. Aí ele vai baixar esse container lá do Docker Hub, né? Esse é o como eu chamei de teste de sanidade, é isso, ó. Então, o que ele fez aqui? Ele foi lá e baixou do Hello World, né? A gente pode ver aqui que ele já dá algumas coisas aqui, ó. Né? E o que esse container faz, gente? Ele só dá essa mensagem aqui, tá? Para você saber o que esse container faz, ó. Né? Ele baixou o Hello World, né? Tá aqui a chave dele aqui, né? O que foi gerada. E aqui você baixou uma nova imagem, né? Essa imagem só faz isso, imprime Hello World, esse container, né? É um teste de sanidade. Quer dizer que o Docker tá rodando direito, né? A gente vai entender melhor esses comandos aqui, ó, né? Tem outros comandos que a gente pode executar dentro dos containers em próximos vídeos, né? No vídeo de hoje eu queria instalar e rodar o Hello World, que dá essa mensagem aqui. Se aparecer o Hello from Docker, show de bola, tá funcionando, tá? Em vídeos posteriores a gente vai entender como é que funciona o comando Docker e como é que a gente faz esse gerenciamento de containers mais complexos, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. É o primeiro vídeo da série Docker. Eu vou trazer mais coisas sobre esse comando, né? Sobre a gerência do container aí, dos containers, né? Com o Docker. Como é que faz para executar comandos de vários tipos aí. Então a gente vai conhecer os subcomandos aí do comando Docker ao longo dessas aulas de Docker. Essa é só a primeira. Hoje eu queria que vocês soubessem instalar e rodar o Hello World, né? Que é esse container aí que só exibe aquela mensagem que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? Estamos acabando o vídeo aqui, mas não esqueçam, se não deu um like lá no início, dá um like agora, cara. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí para me pegar um feedback aí e tá podendo trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais.